novamente, então, iniciamos a defesa do trabalho de conclusão do Alexandre Martini Paludo. Tá? Alexandre, tu vai ter 20 minutos para fazer a tua apresentação. Depois, aí, a gente já passa a palavra para os professores avaliadores, professor Vinícius, professor Maicon, mais 20 minutos, né? E aí depois a gente sai dessa sala, vocês podem aguardar, a gente vai para a sala de avaliação e retorna em seguida com o resultado final da tua avaliação, da tua defesa aqui. Então, fica à vontade, pode iniciar. Quando tu iniciar, eu começo a marcar os 20 minutos. Então tá, pode iniciar então. Boa tarde então a todos. Meu nome é Alexandre Martini Paludo, eu sou do curso de Engenharia Elétrica e estou apresentando aqui o meu trabalho de conclusão com o professor orientador, o Dr. Paulo Ricardo da Silva Pereira. O título do trabalho é Análise de Impactos e Planejamento do Sistema de Distribuição em Média e Baixa Tensão, considerando conexões de micro e mini geração fotovoltaica. Bom, vamos ver nesse trabalho, então, a introdução, uma breve contextualização, referencial teórico, metodologia, estudo de caso, análise dos resultados, conclusão e propostas de trabalhos futuros. Bom, introduzindo, então, contextualizando o assunto, o trabalho se faz em torno de um crescimento exponencial de conexões de micro e mini geração fotovoltaicas, onde o cenário elétrico deve ser adaptado antes dessas conexões de geração. A geração em relação ao consumo ela pode apresentar resultante positivo ou negativo, e os impactos com a continuação desse crescimento podem resultar em transtornos na rede. Então, os objetivos foram analisar os impactos da geração distribuída nas redes de distribuição, tanto de média quanto de baixa tensão, simular essas redes para um crescimento exponencial de conexões ano a ano, até o ano de 2024, e avaliar os impactos em situações mais críticas, auxiliando no planejamento dessas redes de distribuição. Então, como referencial teórico, a gente vai iniciando a parte mais importante, que é a classificação dos sistemas, a micro e a mini geração. Microgeração, então, se entende como potências mais baixas, sendo elas no limite de 75 kW. Elas foram definidas pela Resolução 687. Elas são conectadas sempre na baixa tensão, podendo ser conectadas na média para clientes com TR particular. E a mini geração, obrigatoriamente conectada na média tensão, tendo potência superior a 75 kW. Temos características de conexão diferentes, como as proteções, por exemplo, e dada a resolução 786. Então, foi avaliado a quantidade de conexões a cada ano, desde a publicação da resolução 482, que permitiu o sistema de compensação para energia elétrica por qualquer tipo de GD no Brasil. Então, esse levantamento pega todos os tipos de geração distribuída, sendo as gerações fotovoltaicas muito mais provenientes, sendo um total de 99,85% dessas gerações, e a gente pode ver que, embora tenha um atraso dessa geração ter chegado até o Brasil, né, ela começou a tomar muita força no ano de 2016, e o crescimento foi exponencial até então. O ano de 2020 aqui, ele teve essa atualização no dia 6 de setembro. Trouxe aqui, verificando, né, como referencial teórico, um estudo que foi feito em 2017, a nota técnica 56 da ANEEL, divulgada em 24 de maio, onde tentava prever esse crescimento de geração distribuída, separando aqui apenas para microgeração e com clientes residenciais e comerciais, e coloquei aqui o que realmente aconteceu. Então, a previsão ela foi um pouco assertiva no começo, mas principalmente questão de potência, o que aconteceu na realidade foi um aumento muito maior dessas gerações, isso falando apenas de microgeração, considerando a mini geração, que também na época era muito pequena e está subindo a mesma proporção que a microgeração, a projeção em megawatts está muito maior. Partindo então para a metodologia, este foi o fluxograma adotado, um fluxograma simples, onde começamos com os dados reais. Então, esse trabalho de conclusão ele foi feito em cima de dados de uma concessionária de energia, onde as redes elas estão contidas num sistema chamado de Geographic Information System, que é o sistema GIS, e os carregamentos eles estão salvos como dados de consumo
sendo eles curvas de demanda, onde a carga ela varia durante o dia, conforme a época do ano, e já tem um crescimento adotado para casos de alimentadores, né, no caso das redes de média tensão. O histórico de ligações, ele foi feito através de um levantamento de ligações que se encontram no site da ANEEL, na página de geração distribuída, onde tem o registro feito de 15 em 15 dias, de todas as distribuidoras, né? Foi levantado todos esses dados e feito uma estimativa desse crescimento até o ano de 2024. Aqui, na parte de RNT, medição de campo e leitura de medições, foi um modo de conseguir alguns critérios para a escolha dos circuitos a serem simulados, de forma a conseguir circuitos que tenham mais propensão de apresentar problemas. A escolha dos casos, ela se faz baseado nesses dois itens de baixo, né, o histórico de ligações e as reclamações de nível de tensão, também pegando o histórico dessas reclamações. As simulações, então, feita ano a ano, né, separado também em carga alta e carga baixa, né, e divisão de categorias, feita de forma paralela às análises de baixa e média tensão, com os aplicativos, né, com o que é utilizado na empresa, sendo as análises de baixa tensão, realizadas no OpenDSS, e as análises de média tensão, sendo feitas pelo Interplan. Na análise de resultados, então, a etapa onde se apresentam os impactos da rede, trazendo as causas e consequências desses impactos. O estudo de caso inicia-se com a previsão de quantidade de conexões e potência de geração. Ouvi um barulho de chat. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, Alexandre, pode continuar aqui. Foi só o Wagner que entrou aqui, estava na sala de espera. Eu vou confirmando aqui. Tudo bem. Então, aqui temos a curva, né, dos anos futuros, levantada até 2024, onde utilizei uma equação básica, né, de equação de Euler para crescimento populacional. E a partir dessas curvas, então, foi feito uma relação de aumento, né? Temos, então, o fator de multiplicação de quantidade de sistemas fotovoltaicos conectados à rede e o fator de multiplicação de potência, onde, quando selecionava os multiplicada pela quantidade pela potência, sempre fazendo essa quantidade arredondada para cima. Dessa forma, foram escolhidas 3 redes de média tensão. Nas redes de média tensão não foram encontradas reclamações de nível de tensão atreladas a GD. Então, o meu critério de escolha foi para o alimentador 1, o alimentador que mais possui geração, o alimentador 2, um alimentador que possui uma carga maior, e o alimentador 3, por ser um alimentador de quilometragem mais curta, né, a extensão dele menor, e possuir uma tensão mais baixa. Aqui temos na tabela, né, a gente pode visualizar melhor, onde o alimentador 3 tem a tensão de operação de 13,8 kV, enquanto os dois primeiros de 23,1. A extensão máxima deles varia bastante, né? Ela decai conforme o alimentador estudado, a quantidade de consumidores. Verifica-se, então, a corrente, a demanda, ela varia mais no primeiro alimentador, pois se situa numa área rural, e podemos ver também que a corrente e potência ela é muito maior no alimentador 3, né, que é uma característica normal devido à tensão ser mais baixa. A quantidade de mini geradores atual no sistema é de 1, 3 e 2, respectivamente, onde no primeiro alimentador a potência é de 5 MW, que é a potência máxima permitida para o sistema de mini geração, 922 para o alimentador 2 e 1020 kW para o alimentador 3. Com isso, foram escolhidas unidades consumidoras que possuíam condições de ter sistemas de mini geração e simuladas essas mini gerações adicionadas ano a ano e fazendo as análises. Para as redes de baixa tensão, a partir das reclamações de nível de tensão, foram escolhidos 3 circuitos que apresentavam problemas de nível de tensão atrelados à geração distribuída, o primeiro também na rural, o segundo um circuito numa área residencial, com apartamentos, muitos dos circuitos monofásicos, e na terceira, circuitos trifásicos,
numa rede que tem muitos clientes comerciais. Aqui também a diferença entre eles, podemos ver que no terceiro circuito a tensão de linha é 220, enquanto nos outros é de 380. A extensão do terceiro, por ser uma tensão mais baixa, ele é um pouco mais curto também. O número de consumidores é baixo no primeiro e alto no segundo e no terceiro. A corrente também, né, já com a tensão menor, há uma corrente maior e há uma demanda também. Geralmente, né, na concessionária verificou-se que é muito difícil haver mais de um microgerador no circuito e quando há, eles são de muito baixa potência. Então, se escolheu-se esses, né, por ter uma geração considerada até grande para baixa tensão, 3,2 kW, 28,56 no segundo e 18 no terceiro. Aqui temos, então, os números das GDs, né, que foram incluídas nos sistemas, nos circuitos, para cada ano. E agora vamos ver as análises dos resultados. Para as redes de média tensão, foram considerados os seguintes aspectos dos alimentadores: níveis de tensão, quantidades de barras por faixa de tensão, níveis de curto-circuito, o sistema de proteção, desequilíbrio de tensão e corrente elétrica. Em questão de podemos perceber que o alimentador número 1 apresentou bruscas alterações de tensão, onde, conforme se incluíam novas gerações, todas elas apresentavam níveis de tensão mais altos, impactando em toda a rede. Isso ocorre muito mais porque essas gerações, elas não são indústrias nem comércio, elas são parques de energia solar. Como havia eu simulei com adição de outros, né? E é um cenário que pode acontecer, visto que algumas empresas estão investindo em parques solares, e percebeu-se, então, que o impacto é muito maior quando temos um ponto de geração que não tem consumo. E, no caso 2, por ser uma região urbana com muita carga, mesmo que o número de geração fosse muito maior, o nível de tensão variou muito pouco. E no terceiro caso, a tensão baixa, de 3,8 kV, né, uma tensão inferior aos outros, ele apresenta maiores problemas de subtensão, nesse caso, quando há uma demanda muito alta, e a geração distribuída, nesse caso, ela acaba auxiliando o alimentador a ficar com níveis adequados de tensão. No ano de 2024, todos ficaram próximos a um P1. Quanto às barras por faixa de tensão, é um reflexo direto, aqui dá para ter uma noção melhor da quantidade, né, de barras em percentual que ficaram dentro ou fora daquelas classificações que há no PROGIST módulo 8, né, a tensão precária ou crítica. Percebam que no primeiro alimentador, o ano de 2024 não foi simulado, pois não se permitiria mais a edição de novas GDs, né? Já havia passado todos os níveis de tensão em todo o alimentador. Quanto aos níveis de curto-circuito trifásico, eles são muito importantes, pois eles são utilizados para o dimensionamento da proteção nas subestações, onde contém o transformador de acoplamento das mini-gerações. Com esse levantamento, percebe-se, né, como esperado também, que ele vai aumentando conforme o número de usinas que são acrescentadas à rede, né? O nível de curto-circuito aumenta, pois há mais fontes no decorrer do circuito, mas elas não são obrigatoriamente levadas em conta da geração, da potência de geração, mas sim um determinante para que ele aumente é a proximidade dessas usinas. Quando as usinas ficam muito próximas, eles tendem a aumentar mais, mantém mais linear quando elas estão em trechos mais isolados do circuito, e às vezes ela decai quando um determinado ponto do circuito passa a utilizar mais a usina de geração distribuída e menos as usinas, né, que estão vindo da subestação. Quanto ao sistema de proteção, no primeiro caso, como as usinas eram praticamente apenas para geração, não havendo consumo, a corrente aumentou bruscamente, então houve a necessidade de troca das chaves. O alimentador 1, por ser em regiões onde os clientes rurais utilizam secagem de grãos e coisas afins, e varia muito o uso da corrente, ele não apresenta chaves fusíveis, apenas chave e faca. E mesmo com chave e faca, houve a necessidade de substituição delas. No alimentador 2 não houveram alterações, e no alimentador 3 percebe-se que
iríamos perder duas chaves fusíveis, uma no ano de 2023 e outra no ano de 2024, mostrando a necessidade, então, de verificar se alguma chave fusível iria romper, mas percebeu-se também que elas não alterariam o estudo de proteção, nesses casos, em específico, pois o religador a montante, ele supriria essa troca de fusível. Quanto ao desequilíbrio de tensão, nos alimentadores 2 e 3 ficaram em 100%, gerações trifásicas, e no alimentador 1 percebemos uma piora no desequilíbrio de tensão, mesmo com geração trifásica, devido ao fato de que as cargas existentes naquele ramo, elas passam a utilizar mais a geração distribuída e menos a geração da fonte, deixando de equilibrar aqueles outros trechos do alimentador. Quanto à corrente elétrica, né, o reflexo também do que foi visto no sistema de proteção, onde no alimentador 2 pouco variou, no terceiro alimentador a gente pode perceber que a corrente ela abaixou em muitos casos, pois como o sistema, a geração auxiliou o sistema, né, funcional, os clientes não precisam mais demandar tanta corrente elétrica da subestação. Agora, quanto às análises de baixa tensão, foram consideradas as RNT com GD, níveis de tensão, corrente elétrica, potência aparente, fator de potência e desequilíbrio de tensão. Quanto às RNTs, temos aqui no gráfico 18 a quantidade de RNT aberta com GD no circuito, e no gráfico 19, quantas delas foram procedentes. O gráfico 20 mostra quais foram as regularizações mais eficientes, sendo elas, então, o ajuste de tensão no transformador, sempre baixando um TAP, mostrando que a tensão fica muito alta, a substituição de conexões, a instalação de novo transformador e a extensão de rede primária. Nos casos escolhidos, no caso 1, foi feita uma diminuição de TAP, no caso 2, abertura de circuito e instalação de novo transformador, e no caso 3, foram refeitos os aterramentos. Passando aqui, quanto às redes de BT, os níveis de tensão foram muito mais críticos, sendo necessário menos tempo para ver transgressões. Foram feitos alguns ajustes no meio dessas simulações, né? No alimentador 1 foram trocados os cabos para diminuir a impedância e diminuir, assim, a queda de tensão. No segundo, além de substituição de cabos, foi necessária a alteração do TAP do transformador também. E no terceiro caso, apenas a alteração de TAP. Quanto à corrente, podemos ver que ela sobe muito nos clientes, mas ela não se torna um problema para os condutores, mas no transformador ela se torna muito alta. Quando percebemos aqui na potência aparente, ela acaba ultrapassando o limite de potência do transformador, mostrando que deve-se haver um cuidado com o passar do tempo, né, verificando a necessidade de substituição desses transformadores para que eles não venham a ocasionar por queima, né, por ter uma potência maior do que a nominal. Fator de potência, ele mostrou até então algo desconhecido, né, pelo menos ali no meu setor, que o caso 1 era o que eu esperava, né, que todo ponto com geração ele fosse ter um fator de potência igual a 1, por apresentar, né, um fator de potência unitário na geração, mas nos casos 2 e 3, tivemos casos onde, quando no circuito, podemos ver até aqui pelas curvas, né, nos anos de 2022, é quando começa a virar a relação entre consumo e geração, né, o fator de potência ele fica extremamente baixo. Então, pesquisando mais a fundo sobre isso, os clientes passam a consumir muito mais a potência ativa da geração e a carga reativa acaba não indo para os clientes e acaba ficando transitando na rede. E com o passar do tempo, né, esses transitórios podem passar para a rede de média tensão também, esses reativos. Quanto ao desequilíbrio de tensão, ele se mostrou um pouco crítico no caso de ter poucos clientes do circuito. No caso 2, onde há muitos clientes monofásicos, ele já era já apresentava bastante desequilíbrio, ele vinha descendo. Alguns clientes que entraram muitos em uma fase acabaram ocasionando essa subida, né? Mas no geral não é um caso tão preocupante quanto eu imaginava que seria, e eles podem ser resolvidos com adequações de mudança de fase, enquanto no caso 3, por haver apenas gerações trifásicas, podemos ver uma grande melhora no equilíbrio de tensão, né? No caso, o circuito 3 era o pior até então, e acabou diminuindo com o passar do tempo. E concluindo, então,
embora as redes de média tensão ainda estejam aptas a receber GD, deve-se haver um controle dos níveis de corrente de curto-circuito nos pontos dos acessantes e também um cuidado com as chaves fusíveis. Quanto menor o fluxo de corrente e menores os níveis de tensão, maiores são os impactos na rede. O estudo realizado mostra maior urgência para ações a serem tomadas nos circuitos de distribuição de baixa tensão. As melhorias mais eficazes são alterações de etapa a curto prazo e abertura de circuitos a longo prazo. E dos indicadores de impactos se destacam mais os níveis de sobretensão, a potência ativa dos transformadores e o fator de potência. Propostas para trabalhos futuros, então, avaliar a mini geração distribuída quanto às cabines primárias, avaliando a saturação dos TCs, trabalho dedicado ao fator de potência, conforme foi visto nesse trabalho, realizar análise harmônica das conexões de GD, ampliar os estudos realizados para outras fontes de geração, realizar uma análise de custos para as obras que são necessárias nesses impactos de GD e realizar estudo para redução de compensação de RNT em circuitos de GD. Muito obrigado, deixo aqui as principais referências do projeto. Perfeito. Obrigado, Alexandre, pela apresentação. Certo. Já passamos de imediato a palavra, então, para os teus avaliadores. Professor Vinícius, professor Maicon. Vou começar pelo professor Vinícius, por implicância. Okay. Pode ser sim. Não tem problema, pode ser, Maicon? Vamos lá. Tá certo. Bom, então, muito obrigado, inicialmente, a ti, Alexandre, e também ao professor Paulo aí pelo convite para a banca. Sempre muito bom ter um nome lembrado, tá? Alexandre, eu gostei bastante da tua apresentação, tá? E, enfim, o assunto que tu escolheu aí é bastante relevante, né? Acredito que como tu trabalha na concessionária deve saber melhor do que ninguém, né? É um novo desafio aí que as concessionárias estão enfrentando, né? Então, nesse sentido aí, né, a tua ideia de fazer essas avaliações, né, da inserção do GD, que problemas, né, que alterações vão se ter aí nas redes de distribuição, né, e avaliar um pouquinho isso e conseguir trazer aí algumas, digamos, previsões aí do que pode acontecer, né, e de como ultrapassar isso, né, nesse sentido, então, acho que foi feliz, assim, né, e conseguiu atingir os teus objetivos de trabalho, tá? Porém, assim, tiveram alguns pontos aí, né, que eu acredito que tu poderia melhorar no teu trabalho, tá? Principalmente em termos de estrutura da apresentação do texto, tá? Que ficou, vamos dizer assim, 188 páginas, né, mostram ou que o teu trabalho ele é muito grande mesmo, né, e aí precisou de tudo isso, ou então que ele está um pouco repetitivo, né? E eu acredito que muitas coisas ali, infelizmente, ficaram bastante repetitivas, tá? Então, eu vou tentar explorar nesses poucos minutos aqui que a gente tem algumas coisas, o que foi o mais relevante. Problemas, assim, de ortografia, enfim, tá no texto corrigido ali, depois eu passo para o professor Paulo para dar uma olhada, né? Mas eu vou tentar, assim, elencar assim, o que eu achei que foi mais importante, tá, do teu trabalho. Te ajudaria a, daqui a pouco, apresentar ali uma organização melhor e também não ficar tão extenso o teu trabalho com uma qualidade igual ou até superior, tá? Então, ali, começando pela revisão bibliográfica, né, verifiquei ali que várias partes, elas não confirmaram a necessidade de elas estarem no teu trabalho após a leitura do trabalho finalizado, completo, né, a parte prática ali do trabalho, tá? Então, ali, por exemplo, quando tu fala dos equipamentos de proteção contra sobrecorrente, né, acredito que não tem necessidade, porque lá no final tu não aborda daí esses equipamentos, né? Tu só fala ali, troca da corrente do fusível de 10 para 16. Ok, né? Eu não preciso saber como é que funciona um fusível, né? Enfim, então acredito que não precisaria esse tipo de coisa. Então tem vários tópicos ali que eu elenquei que eu
te sugiro verificar com o teu orientador a possibilidade aí se vocês concordam ou não, de fazer os cortes desses tópicos, tá? Esses dos equipamentos de proteção são alguns deles, tá? Aí, alguns bastante erros assim na parte de citações, né, em desacordo com a BNT, alguns erros também nas apresentações de figuras, tabelas, equações, que também estão em desacordo com a BNT, a fonte ali de alguns dados que não são teus ali, tu colocou elaborado pelo autor. Tudo bem que tu elaborou a tabela, mas os dados, né, não são teus, né? Então, são da ANEEL, por exemplo, então é adaptado de ANEEL, tal, né? Tá? Então, essas partes, assim, eu também fiz ali algumas considerações, tá? Aí, indo já para a metodologia, tá? A primeira parte ali da tua metodologia, né, que engloba ali as figuras 17 e 18, tá? Eu acredito que essa primeira parte, até ali começar tu apresentar o fluxograma, na verdade, deveria ser revisão bibliográfica, né? Porque aqui tu ainda apresenta informações de consumo da ANEEL e tudo mais, então daqui a pouco tu poderia ter um tópico lá na tua revisão de cenário da geração fotovoltaica, né, no momento. Poderia ser uma continuação daquele capítulo. Poderia estar lá na revisão, porque não faz parte da tua metodologia em si, são dados que tu está trazendo da bibliografia, então, revisão bibliográfica, tá? Certo. Então, ela começaria ali, né, no teu texto da parte 3.1, né, então, ok, o fluxograma, dá uma revisadinha ali, coloquei ali umas sugestões também para melhorar o fluxograma, mas daí o legal é que daí tu explica, né, o fluxograma depois nas próximas etapas, tá? Então, assim, talvez ali tu tenha pecado um pouco naquela primeira parte, né, mas, assim, estrutura de metodologia tu fizeste coerentemente, assim, então, sem problemas, tá? Só mais, assim, essa reorganização, tá? Aí depois já podemos ir ali pro... Bom, daí eu te dou mais umas sugestões de juntar ali alguns tópicos que ficaram só com um parágrafo. Aí fazer um tópico para escrever um parágrafo não é muito legal, né? Então, daqui a pouco juntar uns tópicos, assim, para ficar um texto mais legal, assim, mais início, meio e fim, assim. Pode me passar que eu tô anotando aqui, Vinícius. Tranquilo. Não, depois eu te passo tudo no final lá. Pelo arquivo? Tá, tranquilo. Aí, ali na tua figura 23, ela tá na página 79. Então, tu apresentou ali a figura 22, que são a visão geral dos alimentadores, e daí na figura 23 tu apresenta ali os pontos onde tu vai colocar, né, essas gerações distribuídas. Você não comentou como é que você decidiu por esses pontos. Sim. Os pontos seriam clientes que pudessem ter a opção de ter essa mini geração, né? Por exemplo, assim, um cliente que possui uma carga instalada próxima, eu já escolhi como um cliente potencial. Demanda acima, né, da geração, que é algo necessário. Foram esses os critérios, né? Eu posso adicionar em texto. Assim a gente fica achando que foi aleatório, né? Mas então, se teve critério, colocar isso... O que foi aleatório foi a ordem, na verdade, né? Eu tentei tudo bem, simular um sorteio, mas... Sim, aí não clientes com capacidade seria a palavra-chave ali, tá? Tá. Eu adiciono. Uma outra dúvida, aproveitando aí que eu estou te perguntando, qual é que é a estatística que vocês têm aí na concessionária, no geral, não só nessas redes que tu verificou, de clientes que tenham 5 MB instalado ou próximo disso? Tá, 5 MB instalado, ela surgiu uma apenas, né? Por isso que eu escolhi ela. Mas existem duas de 2,5 em outro alimentador. Então, eu acabei escolhendo o mais crítico, né, para trabalhar e para ter menos trabalho, porque multiplicando os dois eu tenho muito mais geração, e a gente viu que apenas multiplicando aquele de 5 MB já apresentou os problemas, né? Então, assim, quando surge uma mini geração, mesmo que não seja um parque, e que ela esteja acima de 1 MB, é aberto um e-mail chamado reunião e visto com o setor chamado de planejamento, né? E
como essas mini gerações, elas têm uma política de coparticipação financeira, e o mercado já sabe disso, a concessionária já levanta todos os problemas que pode acontecer em curto, médio ou longo prazo, e já coloca quais devem ser as alterações feitas, né, e já divide esse custo com o cliente. Então, Não, é que eu te pergunto porque ali o estudo de caso do primeiro alimentador, tu utilizou só grandes usinas, né, de 5 mega ali, e como eu acredito, né, que não é muito comum isso, né, daqui a pouco esse cenário ele está um pouco extrapolado, que faria mais sentido entrar usinas menores, né, nessa rede do que entrar ali, por exemplo, 8, 9 novas de 5 mega ou próximos de 5 mega, né? Então, assim, minha crítica é mais em relação a isso mesmo. Ok, mas só explicando, infelizmente, a realidade. O que está acontecendo, eu não posso falar nome dos municípios, nem dos clientes, né? Mas o governo está apoiando, então, algumas empresas a criarem esses parques solares, e como elas escolhem alimentadores localizados em regiões com uma incidência solar mais alta, é exatamente isso que está acontecendo, né? Então é uma realidade. Esses parques estão surgindo sempre em regiões coincidentes. Mas uma coisa importante é que não necessariamente eles vão ficar no mesmo alimentador, né? E eu coloquei isso ali no meu texto. Não irei apresentar simulação do ano de 2024, pois as novas usinas já seriam migradas para outro alimentador próximo, né? Sim. Porque eu não preciso colocar todas no mesmo alimentador. Tudo bem, só eu acho que, de repente, para complementar ali essa parte do alimentador 1, dizer Certo. que é uma tendência que está se verificando aí na concessionária, né, a instalação de Tranquilo. clientes com essas potências ali, tá? Tranquilo. Só para eu conseguir concluir aqui dentro do tempo, Alexandre, vou te falar meio rapidamente, então, aqui, tá, sobre o capítulo 4 e 5, eu achei que ficou bastante repetitivo algumas coisas no teu texto, tá? Principalmente aí, inclusive, né, figuras, né? Então, tu apresenta, por exemplo, uma figura com as 3 redes de média, aí depois tu apresenta a rede de média sem AGD, depois a rede de média com AGD. Então, 3 figuras apresentou a mesma coisa ali, praticamente, né? Com pouca mudança. Então, de repente, esse tipo de coisa aí dá uma melhorada. A tua apresentação aqui, tu botou, assim, comparativo, né? O quadro do alimentador, ali os gráficos do alimentador 1, do 2, do 3. Pô, ficou muito melhor, assim, a organização deu para ter uma noção muito melhor do que está no teu texto. Então, de repente, pensa também em ir por esse caminho, dar uma atenção e tentar dar uma melhorada, tá? Nessa questão da apresentação das informações, porque, assim, realmente ficou bastante repetitivo, pesado, e a gente até, lá pelas tantas, se perde, assim, na leitura desses 2 capítulos ali. Tá? Porque, enfim, acho que você quis fazer bastante casos, né? Mas acabou que acho que isso um pouco ajudou, porque o teu trabalho ficou com mais coisas para analisar, mas um pouco te prejudicou, porque daí tu tá com muita coisa para apresentar ali, né? Então, assim, para quem está lendo, fica muito complicado mesmo o teu texto, tá? Do jeito que ele foi colocado. Eu acredito que se tu tivesse apresentado ali o alimentador 1, né, um de alta e um de baixa, né, no teu texto, só apresentado e feita análise desse 1, né, e daí depois feito lá um tópico analisando o 2 e o 3, dizendo que tu aplicou a mesma metodologia para os outros, né, e fazendo ali em texto mesmo a análise dos outros, com os dados lá no apêndice, acredito que teria ficado mais fácil a leitura e mais organizado, tá? Só uma última coisinha, então, 2 últimas coisinhas aí, que eu sei que eu já estou no limite do meu tempo aqui. Tu usou bastante ali no capítulo 5 o termo pior. Pior corrente, pior tensão, né? O pior é sempre relativo, né? O que é o pior? Às vezes, tensão, em casos em que eu tenho subtensão, a tensão perto do limite inferior seria o pior, né? E no caso de sobretensão, ali, tensão acima, né? Então, inverte muito. Então, definir bem o termo que tu quer, né? A maior corrente, a maior tensão, a maior sobretensão.
não a pior tensão. Né? Tem razão, porque inclusive no Exato. alimentador 1 e 3, a pior tensão é diferente mesmo. Então fica, né? Nunca utilizar esse termo, tá? Tá bom. E na Obrigado. conclusão ali, acho que tu te confundiu um pouco e colocou informações e análises inéditas, tá? Da tua página 154 até a tua página 158 ali, é tudo análise de resultados. Então, isso tem que ser um tópico de fechamento do teu capítulo 5. Tem que colocar lá no capítulo 5, lá, sei lá, considerações finais, e aí colocar tudo aquilo ali da página 154 até a página 158. Na conclusão, né, tu precisa fazer um encerramento, um fechamento do teu trabalho, retomar os objetivos e dizer se eles foram cumpridos ou não. E isso acabou faltando, tá? Então, acho que tu deu uma confundida ali no propósito da conclusão. Então, essa é a minha última colocação aí que eu deixo para ti, tá? Depois eu passo o completo aí para ti, o que eu elenquei, tá, Alexandre? Mas te dizer, então, que, assim, o teu trabalho, apesar das falhas, assim, a gente consegue verificar, né, que tu trabalhou bastante, que tu teve que acessar, tratar um monte de dados, fazer um monte de simulação e depois ainda, né, analisar isso, tá? Então, foi trabalhoso, tá? Isso a gente consegue perceber, né, apesar das falhas de apresentação, tá? Mas, assim, acho que faltou um pouco, né, de organização e talvez até de objetividade, né? Naquela ideia que se pegasse ali um alimentador de média e um de baixa e feito ele de forma objetiva, né, talvez ali o resultado teria saído melhor. Tá, Alexandre? Então, eu deixo essa dica aí para ti, né, de repente, aí para os próximos trabalhos. Tá bom? Certo. Muito obrigado, Vinícius. Então tá, eu te agradeço. Obrigado, Vinícius, pelas considerações. Professor Maicon, por favor. Então, tá. Então, muito obrigado aí pelo convite na banca. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alexandre. Sabe que ser segundo agora, que depois o Vinícius ficou... Não sei nem porque eu li o trabalho, né? A gente está muito... ficou muito parecido aqui, tá? Então, Paulo, acho que eu consegui fazer nesses 13 minutos e meio aqui, tá? Então, fica tranquilo, tá bom? Então tá, teu trabalho, né, o primeiro ponto que a gente tem que observar, pelo menos que eu sempre gosto de observar nas bancas, nas avaliações, é a questão de tem um trabalho, né? Tu tens um trabalho. E que trabalho, né? Em termos que tu trabalhou muito, né? E conseguiu alguns resultados bastante interessantes, tá? Então, a gente vai, né, como diz o professor Vicente, a gente está aqui para... Nosso trabalho aqui agora é fazer a avaliação e a crítica, né, Alexandre? Mas o teu trabalho é um trabalho que demandou tempo, né, enfim, dá para ajustar bastante coisa, mas tu tens um trabalho, tá? Então, o ponto principal é esse, né, já para começo de conversa, certo? Muito bem. Então, começando lá do comecinho, né, eu sempre gosto de olhar tudo e achei bem interessante lá que tu colocou lá o Paulo, né, botou o professor Paulo, esqueceu do ponto, botou só o Paulo, já me agradou. Tirou o DR dele lá no trabalho, gostei. Já é a segunda vez que acontece isso, então tu já ganhou um ponto comigo aí, tá? Eu gosto de pegar no pé do Paulo nesse sentido aqui. Tá bem. Tá. O resumo, tá? Primeira questão, assim, né? Tu fez um trabalho grande, né? Então, o primeiro ponto é que nem o ponto do nerd. Muito grande, né? Trabalho de muitas páginas aqui. Então, assim, eu consegui defender o doutorado sem usar óculos, né? Talvez que o teu trabalho agora eu vou precisar de um... Tá? Não é para tanto. Mas, né? A questão de ser objetivo e a questão de reduzir aqui algumas sugestões que eu vou dar é muito nesse sentido que o Vinícius também já passou, tá? Então, assim, o resumo, por exemplo, o resumo ele tem um tamanho bom, né? Mas ele tem que resumir um pouquinho mais o contexto, o método, inclusive até o resultado. Isso aqui vale lá para a conclusão também, tá? É a mesma coisa. Então, eu já vou matar aqui o resumo e a conclusão, tá, Alexandre? Tá. Tipo, a conclusão tem que apresentar alguns resultados que tu teve, tem que apresentar o resultado da tua metodologia, tem que bater todos os objetivos. Tá? Então, é isso que uma conclusão faz. E, de novo, né? Tu tem uma mescla de resultados inéditos, como o Vinícius falou, e uma mescla de um bom resumo dos teus resultados na conclusão, que também é grande, né? 4, 5 páginas ali de conclusão.
Dá para resumir em 2 páginas, né? E só pegar pontualmente algum resultado e outro mais importante ou geral e bater objetivos. Tá? Então, sim, eu acho que a inclusão de uma análise de resultado é o que eu vou fazer. Isso. E está quase pronto na conclusão. Tá? E já resume de todos os capítulos, né? Isso, porque daí tu não precisa botar mais páginas, Alexandre, de jeito nenhum, tá bom? Tá bom. Tá bom assim, tá? Então tu só puxa da conclusão para lá, já tá show, tá? E aí, por falar nisso, né, vou ficar mudando aqui para nós não perder o foco, tá? Os teus objetivos, eles precisam ser verificados ali, tá? Então tem que melhorar bastante e na minha opinião, elencá-los, né, os específicos, para ficar um pouco mais fácil de a gente entender o que tu quer fazer, né? Então, assim, que nem um fluxo da metodologia, que o teu é muito bom, o objetivo também, tu olha aqui e diz, o cara que fazer isso, né? Nós vamos chegar lá naquele ponto, né? Então, colocar lá alguma coisa um pouco, né? O fluxo de potência ali não é o teu objetivo, é a tua ferramenta, é o teu jeito de conseguir o resultado. Então, dá uma olhadinha lá no objetivo geral, né? E depois, no específico, tu pode lá analisar o impacto da GD, verificar a proteção do sistema implementando a GD, enfim, tá? Analisar parâmetros de qualidade da rede de BT e MT, certo? Objetivos específicos para tu atingir o teu objetivo geral, né? Tu pode citar eles ali, né? No formato mais claro, né? Para tu conseguir, inclusive, depois chegar na conclusão lá e bater esses objetivos, certo? Então, dá uma olhadinha nisso, tá? A introdução, né? A introdução, eu gosto, para quem já foi meu aluno sabe disso, eu sempre dou uma pontuação, assim, para a questão de história, né? De tu apresentar ali tu situar o teu leitor onde tu tá? Mas tu puxou a história bastante, Alexandre, acho que dá para tirar um pouquinho, viu? Foi bacana em termos de conhecimento, mas acho que dá para resumir um pouquinho ali, porque a introdução ficou um pouquinho... Ela ficou extensa ali, essa parte também. Então, bota um parágrafo, 2, porque tu achar mais interessante do contexto histórico, mas, né, tira fora, que eu acho que não vai ter prejuízo nenhum aí, tá bom? Muito bem. E lá, ainda na introdução, tu apresenta teus capítulos. Gosto disso, né? Estrutura do trabalho, certo? Só que daí, pelo menos no capítulo 1, lá, a introdução, tu não apresenta justificativo nem os objetivos. Então, refaz isso. A ideia da estrutura do trabalho, tu apresentar o que tem no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 é ótima, mas tem que, de fato, apresentar direitinho, né? A descrição da metodologia ali no capítulo 3, na introdução, tá? Quando tu tá falando dos capítulos na introdução, também faz falta ali. Então, dá uma olhadinha nisso, tá? Certo? A hora que tu apresentar o trabalho, é a hora que tu valoriza o teu trabalho, a hora que tu apresenta direitinho o que tu quer nos mostrar, né? E ali tá faltando algumas coisinhas, tá? Então dá uma revisada nisso aí. Não precisa nem ter isso aqui, não, tá, Alexandre? Não precisa nem ter. Mas se tiver, né, faz, né, bacana, né? Faz com que a gente entenda o que vai ter em cada um dos capítulos que virão depois, tá? Depois vem a fundamentação teórica, que eu vou passar para o Paulo. Aqui tem alguns exemplos bem... tem frase ali com, sei lá, mais de 120 palavras, tem umas coisinhas ali, o chamamento das figuras, das tabelas, isso aí, eu falo aqui porque não é um ponto tão comum, que nem um erro de uma vírgula, assim, é uma coisa que faz muita falta, né? Então, tem alguns casos que tu nem chama, tem outros casos que tu chama abaixo, acima, aí, né, vamos nomear esses caras bem direitinho, né? Cada gráfico, cada figura, para conseguir que as coisas sejam bem entendíveis para quem está lá lendo o teu trabalho, tá? Tem umas tabelas, tem umas figuras que podem ser tabelas, tá? Então, né, dá para melhorar a qualidade disso aí, porque não é tabela que é difícil tu pegar e digitar de novo, né? São tabelas simples, pode digitar e botar como tabela ali, e não fica aquela cara de figura, assim, né? De texto desformatado, sabe? Com outra fonte, né? Então, isso é uma questão. Mas está tudo aqui. Isso aqui eu tenho também aqui, para copiar do trabalho, eu fiz aqui algumas partes de observações, tá? Então, vou passar para vocês, tá? Bem tranquilo. Uma coisa que eu mudaria é a ordem, tá? Tipo, o item 2.3 seria o 2.1, 2.4 seria o 2.2, né? Eu ia apresentar a rede de distribuição, depois aquela questão de qualidade de energia, depois o conceito de geração distribuída, depois geração distribuída fotovoltaica e assim por diante.
Então, acho que tem uma lógica aqui que, de repente, se for invertido ali na tua fundamentação, fica melhor, tá? Uhum. E aqui, metodologia, então, né, já passando adiante, exatamente o que o Vinícius falou. Se eu pegar o arquivo que eu vou te mandar agora aqui no final, tá lá, eu já cortei fora, entendeu? Não fiz nem democracia aqui, Alexandre. Eu cortei fora aquelas primeiras 2 figuras e a explicação delas. Porque a tua metodologia, a gente vai indo na fundamentação e tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa que se repete e tal. Aí fica um texto meio trancado, quando chega a metodologia, começa aqueles gráficos da ANEEL ali, fica ainda triste, né? Pronto, quando vem a tua metodologia em si, o jogo vira. A gente começa a ver um bom trabalho, um bom texto lá na metodologia. Mas a figura 17 e 18 não são dali. Tá? E vocês consideram que elas poderiam, se eu tirar todo o texto com as figuras, vai prejudicar ou não? Nada. Então acho que eu vou retirar. Esse texto e figura como anexo lá no Sim, exato. Tentar reduzir um pouco o tamanho desse trabalho. Mas eu vou... Isso, não, mas ali a questão mais grave não é nem o tamanho, não é dali, tá, Alexandre? Não é dali, tá. Continua uma revisão ali, tá? Então, mas aí tirando aquilo ali, fluxo legal, gostei da forma de apresentar ele, né? A gente tem que evoluir nesse sentido também, tá muito bacana. E tu explica passo a passo, então dá para entender, certo? Quando chega lá nos softwares lá, eu acho que daí também poderia ter um pouquinho lá de revisão nisso, e tu só chamar ali qual é que é a função que ele faz no teu trabalho, tá? Então, não precisa explicar ele ali, eu acho que pode explicar ele antes, né? E só chamar a função que ele faz, o que realmente importa na tua metodologia. Acho que isso é uma questão que também pode ver. Mas está bem feito, está bem explicado, está ponto a ponto, não tem como tu te perder depois que tu de fato começa a metodologia, tirando ali a figura 17, 18, né, e o texto delas, tá bom? Muito bem. Aí vem os casos, né, os casos analisados, são as três alimentadores ali que foram analisados, bacana, né, então acho que ali tem uma boa abordagem em termos de apresentação das tabelas, acho que ali a gente consegue olhar as tabelas e entender direitinho. Só que é exatamente o que o Vinícius falou aqui. Tá? Isso aqui vale para os casos analisados, né? E vale também lá depois para análise dos resultados. Eu acho que aqui tem muito apêndice. Tá? E aí é uma análise tua, tem muito apêndice, tem muitas questões que tu pode fazer uma análise de né? Uma análise de 2 conjuntos, ou um alimentador jogar outros 2 por apêndice, ou então analisar ali um gráfico de um deles e explicar os outros de uma maneira sem mostrar, né? Porque quando tu chega ali, eu percebi aqui, até anotei, né? Por exemplo, lá nos resultados, eu coloquei aqui, tu também cansou, né? Eu coloquei na minha observação aqui. Parece que tu cansou também. A gente cansou lendo, né? Por causa do número de páginas, mas tu também cansou e começou a botar tabela, figura, né? Então, tem 5, 6 figuras juntos sem texto no meio, tá? Então, isso me diz o seguinte, isso aqui é um apêndice. E mesmo no apêndice ainda tem que ter uma explicaçãozinha de cada uma delas, né? Que bom que seja assim, tabela 1 explica, gráfico 1 explica um pouquinho, tá? Então, essas questões aqui são relevantes de tu ver, tá? Então, assim, resultados ali, né? Deu para entender com as tabelas, tá? Mas eu acho que faltou um pouquinho de texto entre eles, né? Deu para entender com os gráficos. A ideia de colocar análise junto ali, 2024, depois o ajuste 2024, perfeito, show, né? Até poderia, assim, eu pensei, porque não tem ajuste 2021, né, que é mais perto, mas é um outro trabalho também, né? Enfim, já tá bom, assim, né, em termos de trabalho, mas ficou bom, ficou bacana nesse sentido, né? Só que tem que explicar uma a uma, ou então, se não explica, coloca no apêndice lá e tá resolvida essa questão, tá? Vê se dá para fazer isso agora. Também, se não der, como diz o Vinícius, fica com um trabalho futuro, essas questões aí, tá? Uma questão só para fechar aqui, né? Uma observação, né? A gente tem mudado bastante a questão das leis, né? Então, ali, o primeiro alimentador é chocante, né? Ver o que causa na rede, né? De tensão, enfim, é uma coisa... Mas pode mudar, né? A previsão também que tu fez, né? Uma previsão simples, né? Então, se tu fizesse uma previsão agora, tu fez para setembro, né?
tu pegar e usar a base agora de final de novembro, começo de dezembro, vai ser terrível, tá, Alexandre? Então, acho que essa ponderação também tu poderia fazer. Porque assim, ó, tu chegou a 3,5 GB para fazer a previsão do que seria o cenário futuro, né? Hoje a gente está em 7, certo? Então, aquele alimentador 1 ali, não é culpa tua isso. A gente está em 7 porque de um mês para outro dobrou, certo? Sim. Então, olha só. Então aquele primeiro caso do alimentador 1 ali seria uma coisa trágica. Tá? Então, acho que essas ponderações também tu pode fazer. Legal que foi com o Vinícius aqui, né? Que é um negócio que tu tá observando, mas cuidado nessa hora de fazer uma projeção assim simples, né? Tipo, agora foi. Não, o pessoal vai segurar isso, de um jeito ou do outro vai segurar, vai começar a cobrar tudo, vai começar a cobrar depois, né? A rede de transmissão, no caso, enfim, e vai mudar. Tá? Então, tem que ir um pouquinho devagar ou fazer uma análise na conclusão, né? Alguma coisa desse tipo, para não deixar também aquele pavor. Tu olha aquele gráfico ali, mas né, tem umas ponderações aí que podem ser feitas. Tá? Não foram consideradas ligações de potência de baixa, né, abaixo de 7,5 kW, certo? Não botou aqui no texto, tá? Não foi analisado. E, então, tá. Aqui, então, até tu diz que é por ser uma questão menor, né? Menos cargas e tudo mais, né? Tu acha que dá para, assim, excluir isso tudo? Tu focou o teu trabalho em outra área por um motivo que tu escolheu isso? Sim. Ou tu acha que a demanda não é equivalente, né, para esse tipo de potência instalada ali? Bem rapidinho, já. Sim, eu acredito assim que quando eu tenho um volume de microgeração, não são todos os casos que vai haver fluxo reverso, e quando haver, né, por exemplo, uma empresa que é microgeração, elas têm aquele consumo também. Então a gente já verificou, né, em simulações na empresa mesmo, e chegou a essa conclusão que o impacto mesmo ocorre de verdade nas mini gerações acima de 300 kW. Tá bem. Não, tá perfeito. Então tá. Era isso aí, então. Beleza, outras questões ali que o Vinícius passou também eram dúvidas minhas, ficou perfeito, o tempo acabou, né? Já era, né? Tem banca 6 também, o pessoal aqui. Sim. Então, é isso, Alexandre. Parabéns pelo trabalho aí, em termos de desenvolvimento, né? Tu fez muita coisa, né? Tem que fazer alguns ajustes agora, né, para o momento e algumas coisas para o futuro, né? Mas, enfim, como eu disse antes, tu tens um trabalho, né? Parabéns. É isso aí. Obrigado, professor Marcos. Muito pouco tempo, professor Paulo. Eu sei, depois a gente continua essa conversa. Chama o Alexandre aqui. Só para ficar com o Paulo, né? A empresa permitiu a postagem no site do Unicinos, tá, Paulo? E aí vamos tentar trabalhar para até dia 9 postar da melhor forma possível, tá? Porque eu acho que vai ser um material muito bom para todo mundo, né? Sim, depois a gente alinha o Alexandre esses pontos. Né? Vamos agilizar ali, né? Pegar as informações dos professores ali. Obrigado, a gente vai para outra sala e retorna em seguida, tá? Pode aguardar aí. Certinho.
Ok, só falta o Maicon. Não, já chegou o Maicon. Opa. Então, Alexandre, meus parabéns. Oi. O senhor está Obrigado. aprovado. Tá? Pode Obrigado. aparecer aí agora, pode soltar. No nervosismo aqui. Os professores vão mandar as considerações ali, né, os comentários deles ali para a gente fazer as correções. Então, realmente o que tu falou, né, dar aquela corrida ali e fazer as alterações sugeridas, né. A função da banca é essa, né, tornar o trabalho melhor, né. Então, parabéns. Parabéns, Obrigado, Alexandre. Parabéns, Obrigado. Alexandre. Tudo de bom para ti aí. Tá? Tudo de bom Para aí. vocês também. Tá, agora encolher um pouquinho para 80 páginas, tá legal. Se tu conseguir manter isso, publica na Unicinos lá, tá 2 show. dígitos. 2 dígitos. Foi muito trabalhoso, acabei me perdendo um pouco na escrita, mas eu sei que vocês são muito bons e agradeço todas as dicas e vamos aprendendo com isso, tá? Muito isso aí. obrigado. Não, deu para ver que tu fez aí o trabalho, então tá bem aprovado aí, pode ficar tranquilo. Tu tens, Hoje um é trabalho. comemorar com a família, começa a fazer os concertos amanhã. Ok. Um Valeu. abraço, Alexandre. Valeu. Abraço. Até mais. Tudo de bom para vocês. Valeu. Abração. Professor Michael.